Sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a 19ª sessão ordinária dessa primeira Câmara. Presentes, além de mim, como relator e presidente dessa Câmara, os conselheiros José Wagner Prachetes, Manuel Pires dos Santos, dos relatores de proposta de decisão, conselheiros substitutos Orlando Alves da Silva, José Ribeiro da Conceição, Wellington Alves da Costa e Jesus Luiz de Assunção, representando o Ministério Público junto a este tribunal, o procurador Uziel Pereira dos Santos. Alguma comunicação, expediente, requerimento? Senhora Presidente, tendo em vista a necessidade de estar presente numa consulta médica, eu peço a Vossa Excelência que autorize a alteração da pauta para que eu possa relatar meus processos e em seguida sair da sessão. Não havendo objeção do plenário, está deferido. Senhor Presidente, pela ordem, eu gostaria de retirar de pauta o processo número 2 da pauta, é o 4305-2018. Senhor Presidente, também trago um pequeno requerimento que eu lerei na hora de relatar meus votos. Pois não. E eu também peço licença aos senhores para retirar de pauta o item 10 da minha pauta, que é uma auditoria da Prefeitura Municipal de Palmeirante a requerimento da parte por motivo de saúde. E eu, então, deferi. A ata da 17ª sessão foi disponibilizada às relatorias e, então, coloco em discussão, em votação. Conselheiro Wagner. Pela aprovação. Conselheiro Manuel. Pela aprovação, senhor Presidente. Pela aprovação, aprovada, então, a ata. A senhora secretária, para leitura do texto bíblico. Carta aos Filipenses, capítulo 2. Portanto, se há um conforto em Cristo, uma consolação no amor, se existe uma comunhão de espírito, se existe ternura e compaixão, completem a minha alegria. Tenham uma só aspiração, um só amor, uma só alma, um só pensamento. Não faça nada por competição e por desejo de receber elogios, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Que cada um procure não o próprio interesse, mas o interesse dos outros. Assim diz a palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, indo à pauta e atendendo ao pleito do conselheiro substituto Jesus, está com a palavra para a leitura dos seus votos. Pode anunciar, por favor. Obrigado, senhor presidente. Eu esclareço que todas as propostas de decisão estão já disponibilizadas e pretendo encaminhar minha proposta do item 1 até o item 35 em bloco, tendo em vista que trata-se de aposentadoria e que a manifestação da casa, tanto da área técnica do corpo e da procuradoria, manifestaram-se pela legalidade e o consequente registro dos atos, sendo que os da ordem 1 ao 8º é da origem do ímpar, da Prefeitura Municipal, da Prefeitura Municipal de Colinas do Tocantins, sendo os interessados estão listados nos respectivos processos. E da ordem 9 a 35 são de origem do ímpar, de Araguaína, ou seja, a Prefeitura Municipal de Araguaína, e em todos os processos, as manifestações são pela legalidade e a concessão do registro dos respectivos atos, e a nossa proposta de decisão segue o mesmo encaminhamento. Está em discussão. Senhor conselheiro, esses registros eles têm observado, né, a nomeação frente à Lei de Responsabilidade Fiscal. Senhora presidente, eu não posso afirmar se foi observado isso, uma vez que eles
eles receberam lá o ato, né? E a responsabilidade fica a cargo dos institutos de previdência dos respectivos municípios. A título apenas de sugestão que seja orientada ao nosso departamento aqui, que faça essa observação nas análises. Bem lembrado, e nos presentes casos eu posso afirmar à senhora que eu não tive essa preocupação dessa verificação, tendo em vista que os atos já foram concedidos, às vezes até um ano atrás. Eu sugiro que, então, apenas sugestão. Se o conselheiro Wagner, seu voto? Com o relator. Com o relator, senhor presidente. Com o relator, aprovado conforme voto. Dando sequência, os processos da ordem 36 a 58, refere-se a SICAP contábil, relativa à 8ª remessa de 2017 e 7º remessa de 2018, dos órgãos que estão listados no relatório e bem como na relação. Nesses autos, tendo em vista que eles descumpriram, né, com a apresentação das informações, a nossa proposta de decisão é no sentido de aplicar a multa de 1% no valor definido no caput do artigo 159 do Regimento Interno, individualmente, por remessa e por responsável, conforme tabela anexa à proposta de decisão, no valor de R$ 339,63, em razão do descumprimento da obrigação de enviar ou validar com assinatura digital no prazo legal as informações do SICAP contábil. É a nossa proposta de decisão para os processos da lista da 36ª até a 69ª. Está em discussão. Em votação. Conselheiro Wagner. Com o relator. Com o relator, senhor Com o presidente. relator, aprovado conforme votos. Obrigado. Obrigado. Seguindo a pauta, os processos a serem relatados pelo conselheiro José Wagner Prachedes. O primeiro deles, o 4293/2018, prestação de contas consolidadas do município de Almas. Conforme anunciado, trata-se de contas consolidadas relativas ao exercício financeiro de 2017. Aqui, as três falas, tanto a ilustre auditoria como a douta procuradoria e o voto, são pela rejeição das contas. E o motivo que me levou a acompanhar as casas aqui, senhora presidente, senhores pares, o déficit financeiro e a contribuição patronal. A contribuição patronal foi, pelo que foi levantado pela casa aqui, deu 1,91%. Então, por esses dois motivos, eu acompanho as duas casas, pela rejeição das contas e os demais procedimentos de prazo. Em discussão, em votação. Com o relator, senhor Com o presidente. relator, aprovado conforme voto. Processo 1811/2018, prestação de contas de ordenador de despesas da Câmara Municipal de Dianópolis. Tá. Aqui também é Dianópolis, conforme anunciado, exercício 2017. A ilustre auditoria manifesta no sentido de julgar pela regularidade com ressalvas. O Ministério Público é porque foi diligenciado duas vezes. As três falas, elas são no sentido de julgar regulares com ressalvas às presentes contas, porque tinha umas falhas aqui, mas ele, antes do processo via julgamento, ele entrou com um pedido, e aí o processo tramitou novamente na casa, e as falas, elas seguiram o mesmo entendimento. Foi atendido, né? E pela regularidade com ressalvas. Em discussão, em votação. Conselheiro. Com o relator, senhor presidente. Com o relator, aprovado conforme voto. Esgotada a pauta do conselheiro Wagner, passo então a minha.
O primeiro deles é o processo 4703/2017, que trata de prestação de contas consolidadas da Prefeitura Municipal de Dois Irmãos do Tocantins, relativas ao exercício financeiro de 2016, sob a gestão do senhor Francisco Carlos Assis Rosati. Só um minuto que eu vou disponibilizar os senhores. Estão liberados para o acompanhamento dos senhores. Então, a auditoria manifesta pela rejeição, o Ministério Público pela rejeição, e o meu voto divido das duas casas emitindo parecer prévio pela aprovação, uma vez que houve superávit orçamentário, financeiro, as despesas com pessoal, repasse ao legislativo com ensino e saúde estiveram acima, as que têm máximo estão dentro do limite, as que têm mínimo acima do limite. O orçamento foi alterado através de abertura de créditos suplementares no valor de R$ 13.362.174. Porém, o excesso de arrecadação e o superávit financeiro contém limites de alteração diferenciados. Logo, o percentual fixado na lei para anulação de dotações do próprio orçamento é de 80%, e nesse caso atingiu 62,35%, não excedendo o percentual estabelecido na LDO e LOA. Registro trouxe que o relatório técnico não observou os percentuais diferenciados na lei orgânica, na lei orçamentária anual, motivo pelo qual eu afasto a irregularidade. O registro da cota patronal devidas ao regime geral de previdência atingiu 20,52%, após deduzidos os valores devidos ao regime próprio de previdência, razão pela qual também afasto o apontamento. Sobre o cancelamento de restos a pagar, no valor de R$ 2.672,80, consta do arquivo enviado com a prestação de contas o decreto 31 de 2016, que autorizou os cancelamentos no valor de R$ 272,80, referente ao empenho X, em favor da empresa Portal Distribuidora Limitada, e R$ 2.400, referente ao empenho em favor de Luzimar Gomes Brito. Diante da autorização, também afasto a irregularidade e aprovo as contas. É o voto que põe em discussão, ouvindo o Ministério Público. Senhor presidente. Em discussão, em votação. Com a relatora. Com a relatora, senhor presidente. Aprovado conforme voto. Processo seguinte é o 1355 de 2013, também disponível nas suas telas, que trata de prestação de contas do ordenador de despesas do senhor Lúcio Mascarenhas Martins, gestor à época do Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Tocantins, Funsaúde, relativo ao exercício financeiro de 2012. Pareceres do Corpo Especial de Auditores. Manifestou-se pelo julgamento irregular com aplicação de multa e imputação de débito, a mesma manifestação do Ministério Público de Contas. O meu voto, preliminarmente, analiso a preliminar. A empresa contratada Unimed compareceu aos autos espontaneamente, arguindo prejuízo ou contraditória ampla defesa em decorrência da ausência da definição do escopo da irregularidade do dano horário, bem como a ausência de citação nesse processo acerca das irregularidades evidenciadas no processo conexo autos 6849/2013. Já o senhor Lúcio Mascarenhas, gestor à época, sustenta que não poderia ser utilizado o processo de inspeção para o julgamento dessas contas, bem como solicita nova prorrogação de prazo em vista da dificuldade de obtenção de documentação para elaboração de sua defesa. O argumento da empresa Unimed não merece prosperar, porquanto na informação 5/2018, no evento 27, a unidade técnica complementou as informações constantes do relatório de inspeção, delimitando a irregularidade, o valor do dano causado ao erário por mês e o total por exercício financeiro, bem como apresentou a metodologia de cálculo utilizada e as condutas dos responsáveis. Outrosim, a empresa contratada Unimed foi citada conforme eventos 30, 31 e 44, contudo deixou de apresentar defesa nos autos.
Quanto ao senhor Lúcio Mascarenhas Martins, verifico que o mesmo não apresentou comprovação de ter protocolado requerimento administrativo para acesso à documentação no órgão, bem como é importante destacar que, por ocasião de sua citação nos autos 6849/2013, o mesmo encontrava-se na direção do órgão, do FunSaúde. Ademais, registro que o processo de inspeção 6849/2013 apurou irregularidades referentes aos exercícios de 2012 e 13, com reflexos direto nas prestações de contas, conforme consta do relatório complementar 11 de 2016, no evento 12, nos termos do artigo 139, parágrafo 2º, combinado com 140, parágrafos 3º e 5º do regimento interno. Assim, rejeito a preliminar de prejuízo ao contraditório e a ampla defesa. Ponho, então, essa decisão em discussão, em votação. Conselheiro Wagner. Com a relatora, senhor presidente. Então, ultrapassada a preliminar, passo ao mérito. Conforme mencionado anteriormente, o processo 6849/2013 refere-se à inspeção realizada no FunSaúde com o objetivo de verificar possíveis cobranças irregulares de taxas, compras autorizadas efetuadas de forma precária em desacordo com a legislação, inadimplência com os prestadores de serviço, enfocando-se no Plano Saúde, especificamente a contratação efetuada com a Unimed, Federação Interfederativa das Cooperativas Médicas do Centro-Oeste, para a prestação de serviços especializados de assistência à saúde para dar suporte operacional ao Plano Saúde, desde o procedimento licitatório até a execução contratual, em cumprimento determinado na Resolução 554/2013 do plenário desta Casa. O resultado da inspeção abrangeu os exercícios 2012 e 13. No decorrer da execução do contrato, foram feitas várias alterações contratuais, com destaque para o terceiro e sexto termos aditivos. O terceiro aditivo foi assinado em 13 de abril de 2011, reduzindo o valor do contrato de 740 mil para 680 mil. Essa alteração ocorreu em função da manifestação feita pela própria contratada, a SECAD, em 22 de março de 2011, ante a proposta da SECAD de extinção do contrato, informado pelo senhor Lúcio Mascarenhas Martins, então secretário, por meio do ofício 700/2011, evento 41. No referido termo aditivo, além da redução do valor, também houve a diminuição de deveres da contratada Unimed, que deixou de assumir os custos com a remoção terrestre e aérea. O quarto termo aditivo prorrogou a vigência contratual até 14 de abril de 2013. No entanto, em 11 de setembro de 2012, a Unimed solicitou reajuste técnico-financeiro de 25% na taxa de administração retroativa ao período de 14 de abril de 2012 a 13 de abril de 2013, passando o valor para R$ 850 mil. Em análise ao pedido, a assessoria jurídica da SECAD emitiu o parecer 202/2012, concluindo pela negativa, fundamentado na ausência de documentos que comprovasse que a redução configure desconto, mas reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que possui caráter definitivo, bem como a ausência de comprovação por parte da contratada da demonstração de elevação dos seus encargos. Ocorre que o senhor Lúcio Mascarenhas, ordenador da despesa, usou do seu poder decisório no despacho GASEC número 5635 de 2012 e deixou de acolher a manifestação constante do despacho da assessoria jurídica e do núcleo setorial de controle interno, que apontaram pela negativa do pedido da Unimed, concedeu mesmo assim o reajuste na taxa de administração, que passou de 680 mil para 850 mil, conforme sexto termo aditivo, avocando para si a responsabilidade da referida concessão. Nesse caso, não se trata de reequilíbrio econômico-financeiro, mas sim da supressão de R$ 149.958 mês do valor contratado, atualizado de R$ 929.958, referente à taxa de administração, que representa 18,06% dentro dos percentuais previstos no artigo 65, a linha B, parágrafo 1º da Lei 8666/93, que é de 25%, bem como a supressão de serviços com transporte de pacientes, que passaram a ser
ser de responsabilidade da contratante. Entretanto, a contratante solicitou, né, um acréscimo ao contrato referente à taxa de administração de 25%, que corresponde a 170 mil, elevando o valor de 680 para 855 mil, retroativo a 14 de abril de 2012 a 13 de abril de 2013, sem provar quais os serviços foram acrescidos quantitativamente e qualitativamente. O referido pedido teve o parecer pela negativa jurídica, como eu já coloquei acima, e do controle interno, mas usando seu poder decisório, assumindo toda a responsabilidade, o senhor Lúcio Mascarenhas determinou a emissão do termo aditivo e realizou os pagamentos. Logo, as alterações ocorridas por meio de termos aditivos firmados entre as partes para revisão de cláusulas financeiras do contrato com posterior reajustamento da taxa de operação da Unimed, com justificativas ilegítimas, sem comprovação inequívoca de que houve alteração nos custos e insumos do contrato, ocasiona dano ao erário no montante de R$ 394.959,09, referente ao exercício de 2012, meses de outubro, novembro e dezembro, conforme informação 5 de 2018, constante dos autos. Diante do exposto, considerando a análise efetuada nos autos, acolho os pareceres de auditoria e Ministério Público e voto no sentido de julgar irregulares as contas, condenando o senhor Lúcio Mascarenhas Martins, ordenador de despesas, solidariamente com a empresa Unimed, Federação Interfederativa das Cooperativas Médicas do Centro-Oeste e Tocantins, no valor de a devolverem aos cofres públicos o valor de R$ 394.959,09. Aplico multa individual com fundamento na Lei 1284/2001 ao seu Lúcio Mascarenhas e à Unimed no valor de R$ 19.747,95, que corresponde a 5% do débito apurado. É o voto que ponho em discussão. Em votação. Com a relatora. Também acompanho a relatora, senhor presidente. Aprovado conforme voto. O meu terceiro processo da pauta é o 1392/2014, também do Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Tocantins, FunSaúde, só que agora no exercício de 2013. A Auditoria e Ministério Público manifestam pela irregularidade com aplicação de multa e imputação de débito. Aqui também ele é exatamente semelhante ao anterior. Houve o levantamento de preliminar, de prejudicialidade ao contraditório e a ampla defesa, não comprovada, por isso rejeito e ultrapasso a preliminar. Em discussão, então, a preliminar. Também acompanho a relatora. Ultrapassada a preliminar, o mérito é exatamente semelhante ao anterior, apenas de um exercício seguinte, de forma que o débito apurado aqui é no valor de R$ 1.054.481,79, relativo a descaracterização parcial do objeto contratado, revisão de cláusulas financeiras do contrato, reajustamento da taxa de operação da Unimed com justificativa de reequilíbrio econômico-financeiro, e tudo isso com fragilidade no processo de fiscalização da execução e do fornecimento do objeto do contrato. Assim, então, condeno a devolução aos cofres públicos no valor citado de R$ 1.054.481,79, solidariamente ao senhor Lúcio Mascarenhas e à Unimed Interfederativa das Cooperativas do Centro-Oeste, e aplico multa no valor de 5% do débito, o que soma R$ 52.724,09, que é o correspondente ao débito
os 5% do débito imputado, e aos 2 condenados, Lúcio Mascarenhas e Unimed. E aplico multa de R$10.000 isoladamente ao senhor Lúcio Mascarenhas Martins, com fulcro no artigo 39.2 da Lei Estadual 1284 de 2001, combinado com 159.2 do regimento interno dessa casa. É o voto que põe em discussão. Em votação. Com a relatora. Também acompanho a relatora, senhor presidente. Aprovado conforme voto. O 4º processo da pauta são os autos 3425 de 2017, que tratam da prestação de contas do senhor Sérgio Rodrigo do Vale, ordenador de despesas da Procuradoria-Geral do Estado de Tocantins, referente ao exercício de 2016. Auditoria e Ministério Público manifesto pela regularidade com ressalvas. O meu voto acompanha as 2 casas pela regularidade com ressalvas. Sigo assim o entendimento consignado no Acordo 181/2018 da 2ª Câmara, originário da Casa Civil, referente ao exercício de 2014, que consignou que os déficits orçamentários, financeiro, patrimonial, bem como os cancelamentos de empenhos e as escriturações das referidas despesas no sistema patrimonial para órgãos não arrecadadores, ficou condicionada a demonstração das providências pelo gestor com vistas ao contingenciamento das despesas prescindíveis e discricionárias e a condução do orçamento de maneira equilibrada a partir do exercício de 2017. É o voto que põe em discussão. Em votação. Com a relatora. Com a relatora, senhor presidente. Aprovado conforme voto. 5º item da pauta trata dos autos de número 3667 de 2017, sobre a prestação de contas do senhor Luiz Antônio da Rocha, ordenador de despesas da Controladoria Geral do Estado de Tocantins, referente ao exercício financeiro de 2016. Corpo Especial de Auditores e o Ministério Público manifesto pela regularidade com ressalvas. O mesmo, e eu acompanho os pareceres, julgando regulares com ressalvas, com a mesma consignação do anterior, no sentido de fazendo a recomendação quanto aos cancelamentos de empenho, etc. É o voto que põe em discussão. Em votação. Com a relatora. Com a relatora. Aprovado conforme voto. 6º item da pauta, o processo 1435 de 2018, sobre a prestação de contas do Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário, apresentados pelo senhor Eurípides do Carmo Lamonier, desembargador-presidente TJ, no exercício de 2017. Auditoria, Ministério Público e o meu voto no sentido de julgar regulares as contas. É o voto que põe em discussão. Em votação. Com a relatora. Com a relatora. Aprovado conforme voto. Processo seguinte é o 2219/2018, que trata da prestação de contas do ordenador de despesas da senhora Soraya Machado Batista, gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de Pau d'Arco, relativas ao exercício de 2017. Auditoria, Ministério Público e o meu voto é no sentido de julgar regulares, com ressalvas, as contas, tendo em vista algumas inconsistências contábeis que foram objeto de recomendação. É o voto que põe em discussão. Em votação. Com a relatora. Aprovado conforme voto. Processo seguinte é o 2252/2018, que trata da prestação de contas do ordenador de despesas da senhora Maria Coelho dos Santos, gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de Barra do Ouro, relativas ao exercício de 2017. A responsável não apresentou qualquer justificativa e foi considerada rével. Mesmo assim, as irregularidades, as pequenas inconsistências foram entendidas pelo Corpo Especial de Auditores e do Ministério Público de Contas da auditoria como regular, com ressalvas, do Ministério Público irregulares. O meu voto acompanha a auditoria no sentido de julgar regulares com ressalvas as contas, uma vez que o déficit orçamentário de R$ 466,27
centavos, é um valor ínfimo, está, portanto, além disso, dentro de uma margem que se tolera nesse tribunal. E houve a existência de superávit financeiro no valor de R$ 757,86, anexo 14, quadro 16 do relatório técnico. Por isso eu discordo do Ministério Público. É o voto que põe em discussão, ouvindo o Ministério Público. Senhor presidente. Em votação. Com a relatora. Com a relatora, senhor presidente. Aprovado conforme voto. O item 9 da pauta, o processo 6204/2018, prestação de contas do ordenador de despesas da senhora Maria Cardoso de Souza, gestora da Controladoria Municipal de Araguaína, relativo ao exercício de 2017. Auditoria, Ministério Público. E o meu voto são no sentido de julgar regulares com ressalvas, fazendo determinações corretivas quanto às pequenas impropriedades evidenciadas. É o voto que põe em discussão. Em votação. Com a relatora. Com a relatora. Aprovado conforme voto. O 10º item foi retirado de pauta. O 11º, processo 12.014 de 2017, que trata de auditoria de regularidade realizada no Fundo Municipal de Saúde de Araguanã, no período de janeiro a setembro de 2017, com o objetivo de analisar o conjunto dos elementos de controle do patrimônio público administrado. A auditoria manifesta-se pelo acolhimento do relatório, o Ministério Público pelo acolhimento do relatório e aplicação de multa. No meu voto, eu descrevo aí nos itens 1 a 8, que está disposto na tela dos senhores. No item 10.3, os itens 1 a 18 foram as irregularidades apontadas pela equipe de fiscalização, que trata de ausência de pesquisa de preços, alguns defeitos nas licitações, não indicação ou indicação parcial de créditos orçamentários, problemas no almoxarifado, enfim. De modo que verifico que as irregularidades apontadas nos itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do relatório técnico, que apontei aos senhores agora, são idênticas às apontadas no relatório técnico 3 de 2018, que foi objeto de análise no Acórdão 308 de 2019. Outrosim, as irregularidades e impropriedades apontadas decorrem do procedimento licitatório iniciado e concluído com a sua homologação no Poder Executivo Municipal, tendo a senhora Maria Graça Melo Martins, gestora do fundo, assinado os contratos, e não havendo em nenhuma dessas situações menção acerca da aquisição de bens ou serviços com valores superfaturados, que no caso incorreria na responsabilização da gestora do fundo, razão pela qual deixo de examinar esses apontamentos por força do princípio do non bis in idem, bem como por entender que a conduta deve ser individualizada, respondendo cada agente público pelo seu ato praticado, o que já foi analisado nos autos 12.015 de 2017, que tratava de auditoria de regularidade realizada no Poder Executivo de Araguanã. Remanesce, portanto, a análise dos itens 7 e 8 do relatório de auditoria, porque não apreciados naqueles autos. O item 7 do relatório, 2.7, aponta o armazenamento inadequado de medicamentos e equipamentos médicos e odontológicos, com equipamentos e medicação disposta a uso com validade expirada. Menciona a equipe que o local de funcionamento do almoxarifado tem espaço reduzido, trazendo dificuldade de controle para a funcionária responsável. E com isso foram encontrados equipamentos com prazo de esterilização vencido, fato ocasionado pela insuficiência do espaço para a organização dos objetos armazenados e pela ineficácia do sistema utilizado. Em sede de defesa, argumentam os responsáveis que a verificação da validade dos medicamentos está sendo feita quinzenalmente, bem como no momento da sua utilização são analisadas as mesmas. Ocorre que a verificação quinzenal de medicamentos não é suficiente para afastar a irregularidade apontada.
pois verificou-se, além da existência de medicamentos vencidos que poderiam ter sido utilizados, causando prejuízo ao erário, identificou-se a ausência de espaço físico adequado. Portanto, atuo pedagogicamente emitindo determinação para que a gestora do fundo adeque o espaço físico para o armazenamento de medicamentos, equipamentos médicos e odontológicos, bem como implante sistema informatizado de controle com vista a evitar o vencimento de medicamentos e facilitar os trabalhos de controle de entrada e saída dos mesmos. Relativamente ao item 2.8 do relatório da auditoria, o único ainda remanescente, além do 2.7, a equipe técnica relata que, em parte dos processos analisados, o controle interno atuava somente após a conclusão do processo licitatório e respectiva assinatura do contrato. Há processo em que o controle interno sugere a suspensão dos contratos por falhas nos procedimentos licitatórios. Contudo, tais sugestões deveriam ser realizadas em tempo antes da assinatura do contrato, evitando transtornos com os contratados e eventuais discussões judiciais acerca da validade de tais contratos. A defesa afirma que a equipe técnica sugeriu a implantação do organograma de forma a tornar mais efetiva a atuação do controle interno, porém o mesmo já existe desde 2017. Ante os argumentos de defesa apresentados e a adoção de medidas corretivas pelo órgão, acolho a análise de defesa 23/2009, emitida pela 5ª Diretoria de Controle Externo, para considerar sanada a irregularidade apontada. Diante do exposto, meu voto acompanha o parecer do Corpo Especial de Auditores, diverge do Ministério Público quanto à aplicação de multa, acolhendo parcialmente o relatório da auditoria 04 de 2018, excluindo da análise deste processo os itens 2.1 a 2.5, evitando o bis in idem, acolhendo parcialmente os argumentos de defesa quanto ao item 2.7 e acolhendo totalmente os do item 2.8, fazendo determinações à senhora gestora para que adeque o espaço físico do almoxarifado, adote sistema informatizado que otimize o trabalho do responsável e elabore o organograma de processo. É o voto que põe em discussão. Senhor procurador. Senhor presidente. Segue em discussão. Em votação. Voto com a relatora, senhor. Aprovado conforme voto. O 12º item da pauta, uma auditoria de irregularidade realizada na Prefeitura Municipal de Goiatins no período de janeiro a abril de 2018. A auditoria e Ministério Público manifestam pelo acolhimento do relatório e aplicação de multa. Meu voto acompanha as duas casas, acolhendo o relatório, aplicando multa ao senhor Antônio Luiz Pereira Silveira, prefeito, e Cláudio Freitas Chaves, secretário de Educação à época, aplicando-lhes multa individual de R$1.000, pela seguinte irregularidade: quantitativo superestimado para aquisição de combustível, na previsão, e fazer determinações ao prefeito e ao atual secretário. É o voto que põe em discussão. Em votação. Com a relatora, senhor presidente. E o 13º e último item da minha pauta, processo 4843 de 2018, que é a auditoria de irregularidade realizada na Câmara Municipal de Babassulândia no período de janeiro a abril de 2018. A auditoria e Ministério Público manifestam no acolhimento do relatório. No meu voto, eu acolho o relatório da auditoria, mas aplico multa à senhora Alzenira Ramos Brito, gestora, a multa de R$1.000, e tendo em vista o item 1 de irregularidades apontadas no tocante aos documentos relacionados à habilitação em processo de licitação. E multa de R$1.000 à mesma gestora, Alzirene Fonseca da Luz, pelo pagamento de subsídios aos vereadores sem valor fixo, oscilando de acordo com o repasse do 12º. É o voto que põe em discussão. Em votação. Com a relatora. Aprovado conforme voto. Dando sequência à pauta,
os processos a serem relatados pelo conselheiro Manuel Pires dos Santos. O primeiro deles, o 2362/2014, prestação de contas do ordenador de 2003 da Câmara Municipal de Palmas. Senhor presidente, com relação a este processo, eu estou anexando um um despacho da relatoria nesse processo. Em síntese, eu digo o seguinte: de uma análise perfunctória do presente expediente, depreende-se que o expediente foi protocolizado deste tribunal antes da assinatura do despacho do relator, determinando a inclusão do processo na pauta. Não obstante, o expediente somente foi recebido na relatoria após a inclusão do processo em pauta, quando se verificou que o mesmo contém documentação que pode vir a gerar reflexo na análise dos autos, no 2362/2014, no qual se apura possível débito do valor de R$ 178 mil. Em desfavor do responsável. Então, tendo em vista a situação, senhor presidente, eu estou retirando de pauta esse processo e juntando este despacho ao processo. O processo seguinte é o 2223 de 2015. Eu quero informar, também deixar registrado, senhora presidente, que os advogados não se fazem presente, mesmo assim irei adiante na leitura desse segundo voto, né? Porque há dentro do processo pedidos e parte dos advogados. Processo 2223. Não, o 2362 retirei de pauta. O 2223 é que eu estou levando a julgamento. Está liberado o relatório, conselheiro? O meu está travado. Você vai, está liberado o relatório? Ah, ok. Isso. Senhor presidente, versos presentes autos sobre a prestação de conta ao vereador de despesa da Câmara Municipal de Palmas, relativo ao exercício 2014, sob a responsabilidade do senhor Raimundo Rego de Negreiro, gestor à época. Eu vou fazer uma leitura, resumidamente, conselheira presidente e conselheiro e procurador, porque o voto é muito extenso, são 47 laudos. Então eu vou fazer aliás, eu estou só no relatório, né? Vou procurar resumir o máximo possível para entendimento de Vossa Excelência. No termo do despacho 123/2017, evento 20, verificou-se que figurou nos autos como responsável o senhor Rogério de Freitas Leida Barro, quando o efetivo gestor responsável cadastrado do CAD1 é o senhor Raimundo Rego de Negreiros. Apurou-se ainda que o valor do subsídio do presidente Legislativo de Palmas está em desacordo com o artigo 29, inciso 6 da Constituição. Deste modo, o processo foi encaminhado à Coordenadoria de Protocolo Geral para correção quanto ao responsável dos autos, e em seguida remetido à primeira Diretoria de Controle Externo, que elaborou o relatório complementar 1/2017, evento 22, concluído que o senhor presidente da Câmara recebeu mensalmente o valor de R$ 15.031,76, em desacordo com o artigo 29, inciso 6º, artigo 39, 4º da Constituição Federal, quando o limite máximo era de R$ 10.021,17, totalizando o valor a maior de R$ 60.126,96, no exercício de 2014. Conforme despacho 384/2017, evento 23, foi determinada a citação do senhor Raimundo Rego de Negreiro, gestor, Manuel de Jesus Almeida, responsável pelo controle interno, e Oneide Maria Moraes para apresentação de alegações de defesa ou ressarcir aos cofres públicos os valores apurados, os quais apresentaram tempestivamente alegações conforme certidão 334/2017, evento 44. Em novo parecer 302/2017, evento 46, diante da análise dos autos, o Corpo Especial de Auditores diverge da conclusão da equipe técnica, tendo em vista a irregularidade constante do item 6.3, fixação do subsídio dos vereadores, do relatório de prestação de conta que o subsidiou para o presidente do Legislativo em pauta,
do Legislativo de Palmas fere o artigo 29, inciso 6º da Constituição Federal, tendo sido pago ao senhor Raimundo Rego de Negreiro a importância bruta de R$ 15.031,76 ao mês, sendo pago ao maior mensalmente o valor de R$ 5.010,59, totalizando um montante de R$ 60.127,08. Ao longo do exercício, em desacordo com o artigo 29, inciso 6º, artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal, concluído pela irregularidade das contas e aplicação das sanções cabíveis. O Procurador-Geral de Contas, Zailon Miranda Labre Rodrigues, emitiu o parecer 1994-2017, evento 47, concluindo no sentido de julgar irregulares as contas e determinação de ressarcimentos aos cofres municipais nos valores recebidos a título de verba de representação contrário ao disposto do artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal e aplicação de multa aos responsáveis. Aí eu vou lá para o item 8.16 do relatório. Nos termos do despacho 121/2018, evento 50, considerando as resoluções plenárias 1633/2001, 4556/2017, 653/2008, 403/2013, pleno, todas elas do pleno, foi determinada a citação do senhor Raimundo Rego de Negreiro, bem como o responsável pelo controle interno, o senhor Manuel de Jesus Almeida, e aos demais vereadores, quais sejam. Aí eu cito aqui todos os vereadores que estão envolvidos nessa situação, que eu vou deixar de ler o nome a Vossas Excelências, para apresentação dos processos de prestações de contas dos recursos utilizados relativa a CODAP, ou ressarcindo aos cofres públicos o valor recebido em 2014, que totalizou um montante de R$ 3.921.925,39. Conforme certidão 323/2018, REUT 1, evento 175, documentos juntados aos autos, eventos 52, 174, 179 e 180, encaminharam alegações de defesa os senhores Raimundo Rego Negreiro e os vereadores Jairo Muniz Amorim Milton, Neres de Santana, Edson Pereira Salazar, Rogério de Freitas Leda Barros, Juscelino Rodrigues de Jesus, Irã Melchilde Torres Gomes, Edson Mota de Oliveira, Lúcio Campeiro da Silva, José Hermes Rodrigues Damaso, por meio do interessado e representante do espólio, Rosilene Alves Damaso, Emerson Gonçalves Coimbra, Marilon Barbosa Castro, Cleito Cardoso de Almeida, Valdemar Rodrigues Lima Júnior, Adão Claro Barbosa de Melo, Cleide Lima Pinheiro, Gesso Alves de Souza, Claudemir Portugal Soares, José do Lago Folha e João Campos de Abreu. Entretanto, conforme mencionado na certidão 323/2018, evento 175, os senhores José Luiz Pereira Júnior, Joel Dias Borges, Joaquim Maia Leite Neto, Iratã Abreu Silvestre, bem como o senhor Manuel de Jesus Almeida, responsável pelo controle interno, não apresentaram alegações de defesa quanto aos fatos mencionados no despacho do relator, sendo considerado revés nos termos do artigo 216 do Regimento Interno, embora validamente citado conforme dados transcritos a seguir. Aí eu cito aqui todas as citações para não ter nenhuma dúvida com relação ao levantamento que o tribunal não cumpriu a sua parte dentro disso aí. Aí eu vou para o item 8.22. Em síntese, a unidade técnica, ao analisar as alegações de defesa mencionado, e transcreve parte das decisões plenárias emitidas por esta Corte, destacando-se as resoluções plenárias 1635/2001, 456/2017, 653/2008, 934/2009, 299/2011 e 403/2013, registrando que estas são taxativamente contrárias à criação de verba indenizatória para vereadores, verba de gabinete, auxílio ao exercício parlamentar ou custeio de atividade parlamentar, em consonância aos princípios constitucionais, em especial da legalidade, moralidade e economicidade.
As conclusões quanto à análise da documentação apresentada por vereador são sintetizadas a seguir. Aí eu faço um quadro aqui com todos os vereadores, aqueles que os valores pagam a cada um deles nesse sentido, que está disponível no relatório. Em atendimento ao despacho 1004/2018, evento 188, foi efetuado juntado do expediente 11.902/2018, evento 188, contendo complementação de defesa, retornando aos autos à Coordenadoria de Análise de Contas e Acompanhamento da Gestão Fiscal para análise das alegações de documentos. Em atendimento ao despacho à Coordenadoria de Análise de Contas e Acompanhamento da Gestão Fiscal, COAF, emitiu o despacho 076/2019, evento 189, acerca das alegações e documentos comprobatórios complementares apresentados pelo senhor Iratã Abreu Silvestre, considerando no sentido de que as justificativas podem ser acolhidas, uma vez que foi apresentada a documentação comprobatória concernente ao valor do débito anteriormente apurado, do montante de R$ 3.371,34. Já lá no item 8.27, digo o seguinte: conforme o expediente juntado nos eventos 192, 193, 199, 202, 204, 205, expediente 4915, 5272, 5243, 5250, 5280, 5590, 5284 e 5237, foram apresentadas complementações de defesa anteriores pelos senhores José Lago Folha Filho, Gesso Alves de Souza, Claudemir Portugal Soares e Lúcio Campelo da Silva, tendo também apresentado alegações de defesa e documentação comprobatória os senhores Joel Dias Borges, José Luiz Pereira Júnior e Joaquim Maia Leite Neto. Por fim, tendo em vista a juntada de documentos comprobatórios de defesa, bem como procuração aos advogados constituídos dos autos, conforme despacho 307, 316, 325, 326, 330, 334, 327, 322 de 2019, evento 192, 193, 192, 200, 201, 202, 204, 205, o processo foi encaminhado à Coordenadoria de Protocolo Geral para identificação dos advogados do sistema e-Contas, cabeçalho com informações sobre o processo e, em seguida, retornou ao Ministério Público de Contas nos termos do artigo 375, parágrafo único do Regimento Interno. Cumpridas as determinações pela Coordenadoria de Protocolo Geral, evento 195-197, a Procuradoria-Geral de Contas emitiu o despacho 46 de 2019, evento 2003, ratificando em todo seu parecer 674 de 2017, evento 191. Em seguida, conforme consta dos eventos 204 a 211, foi efetuada a juntada de complementação de defesa apresentada pelo senhor Joaquim Maia Leite Neto, Lúcio Campelo da Silva, João Campos de Abreu, Marilon Barbosa Castro, Rogério de Freitas Leda Barro, Raimundo Rego de Nogueiras e Milton Neres de Santana, por meio do expediente 5284, 5237, 5977, 6451, 64.000, 6493, 6830 e 7016 de 2009. Por fim, o Ministério Público de Contas, junto ao Tribunal, conforme parecer 11/20 de 2019, evento 202, concluiu no sentido das contas serem julgadas regulares com ressalva, considerando que as justificativas apresentadas pelos vereadores, mesmo que extemporâneas, foram acatadas pelo conselheiro relator, dando-se como saneada as irregularidades que foram detectadas na análise de defesa 370 de 2018, referindo-se ao despacho REUT 1, 307 de 2019, evento 192. É o relatório, senhora presidente. Como o advogado não se faz presente, eu irei ao... Sim. Pois não, disponibilizar o voto, senhor presidente. Bom, voto.
Eu vou resumir mais ainda que a leitura do voto, porque ele ficou muito extenso o voto, conselheiro, né? Trago a apreciação desta primeira Câmara, a prestação de contas do ordenador de despesas da Câmara Municipal de Palmas, relativo ao exercício 2014, sob a responsabilidade do senhor Raimundo Rego de Negreiro, gestor à época. Não liberou. Não está liberado. Vai, eu liberei aqui. Ah? Qual é o processo? É o 22, 23 de 2017. 22, 23 de 2015, né? 22, Isso, 2015. Clica em liberar. Eu voto? Pronto, tá liberado. Ok. Liberou você, aí? Acho que eu vou mudar o box aqui, porque a letra. Eu vou pedir minha assessoria para os próximos votos, dar um espaço maiorzinho de uma linha para outra, porque realmente. Ok? Está liberado aí? Ótimo, obrigado. Trago a apreciação dessa primeira Câmara, a prestação de contas de ordenador de despesas da Câmara Municipal de Palmas, relativo ao exercício 2014, sob a responsabilidade do senhor Raimundo Rego Negreiro, gestor à época. As contas foram prestadas tempestivamente e a análise constante do relatório 08-2016, evento 3, demonstrou que letra A, B, ou C e D foi cumpridas as situações como superávit, balanço financeiro, saldo também, na gestão patrimonial também não houve desequilíbrio, foi apurado os cumprimento dos limites, né? E dentro dos limites eu cito 1, 2, 3 e 4. No item 9.3 digo o seguinte: não obstante, a apuração do cumprimento desses limites restaram pendentes as seguintes irregularidades e inconsistências. Letra A. Pagamento de subsídio ao presidente da Câmara Municipal de Palmas, no valor superior ao limite fixado no artigo 29, 6º, letra D, da Constituição Federal, qual seja, máximo de 50% do subsídio do deputado estadual, conforme relatório complementar da primeira diretoria de controle externo, 01/2017, evento 22, e o valor do subsídio do deputado estadual à época era de R$ 20.042,34, razão porque o limite máximo somava 10.021,17, e o presidente da Câmara percebia mensalmente o valor de 15.031,76 em desacordo com o artigo 29, inciso 6º, artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal e decreto legislativo 08/2012. Quer dizer, nem sequer o próprio decreto legislativo está sendo cumprido pelo presidente da Câmara de Palmas, elaborado por eles. Letra B. Não comprovação ou comprovação parcial da utilização das contas de atividade parlamentar, concluindo-se pela imputação de débitos aos responsáveis que não apresentaram documentos comprobatórios da utilização de recursos públicos a eles transferidos conforme relatório de análise de defesa 370/2018, evento 187, despacho COAF 77/2019, evento 189, e parecer do Corpo Especial de Auditores, e demonstrando que a realização das despesas ocorreu de forma descentralizada pelos gabinetes dos vereadores em desacordo com a reiterada decisões dessa Corte e normas constitucionais e legais. Letra C. Inconsistência no registro ativo imobilizado, conforme item 8.1.1.2.1, e conclusão constante do item 13 da conclusão do relatório técnico. Quanto às inconsistências dos registros ativo e imobilizado, divergência entre o valor registrado na contabilidade e os dados do arquivo gerencial sobre os bens móveis, considerando as alegações de defesa apresentadas e a análise da equipe técnica, podem ser objeto de recomendação e acompanhamento futuro, tendo em vista que não influenciaram significativamente dos resultados considerados relevantes para o fins de julgamento das contas de ordenador de despesa. Quanto à irregularidade concernente ao subsídio do presidente da Câmara, percebido em valor superior ao limite estabelecido no artigo 29, 6º
da Constituição Federal, verifica-se que a alegação de defesa do responsável evento 42 é, em síntese, no sentido de que o subsídio diferenciado, verba de representação, ocorreu em decorrência das atribuições do presidente da Câmara, que são infinitamente distintas e de maior responsabilidade do que os demais vereadores, e foi fundamentada em lei própria, e que o subsídio tem um respaldo no Decreto Legislativo 08/2012. Não obstante a possibilidade de que o subsídio do presidente da Câmara possa ser fixado em valor superior aos demais vereadores, desde a verba remuneratória seja fixada até o limite constitucional. Verifica-se, no presente caso, que o caput do artigo 1º do mencionado Decreto Legislativo 08/2012 também limita o subsídio dos presidentes e vereadores no disposto do artigo 29, 5º, 6º da Constituição, conforme se vê a seguir. Eu vou deixar de ler as Vossa Excelência os artigos, porque esse artigo aqui está na própria resolução da Câmara Municipal, que determina a lei, né? No entanto, o próprio vereador faz a defesa dele usando uma situação que eles mesmos criaram e que eles mesmos infringiram a lei aqui, né? Nesse sentido. Então, vou deixar de ler os artigos e tudo, porque para economizar mais tempo nesse sentido. Deste modo, considerando que o pagamento do subsídio do presidente da Câmara Municipal ultrapassou o limite estabelecido no artigo 29, 6º da Constituição Federal e no caput do artigo 1º do Decreto Legislativo 08/2012, diverge da conclusão da unidade técnica e acompanha a conclusão do Corpo Oficial de Auditores e do Ministério Público de Contas, no parecer 19/94/2017, evento 47, no sentido de rejeitar as alegações de defesa, uma vez que houve grave infração ao dispositivo constitucional que reflete negativamente da apreciação das contas. Assim, acompanha a manifestação do Ministério Público de Contas pela imputação de débito no valor pago a maior, qual seja R$ 60.126,96. Quanto à despesa realizada no exercício 2014, a título de cotas de atividade parlamentar, antes da análise de mérito da documentação visando afastar ou não o débito dos responsáveis, faz-se mister destacar que, conforme a análise da unidade técnica, por meio do relatório de análise de defesa 3 de setembro de 2018, evento 187, e despacho 77 de 2019, evento 189, o entendimento dessa Corte, vigente em 2014, acerca da concessão de verba indenizatória de auxílio ao exercício parlamentar dos vereadores, é no sentido de que as despesas regulares e previsíveis com o custeio e manutenção do gabinete, tais como material de expediente, combustível, locação de veículo, consultoria, concessão de diárias, etc., deve ser efetuada de forma centralizada pelo ordenador de despesa, o presidente da Câmara. Obedecidas as normas relativas à aquisição de bens e serviços, execução e comprovação de despesa pública, em especial a Lei Federal 8.693 e 4.320/64, conforme se verifica nos votos condutores e decisões emitidas pelo Tribunal Pleno, principalmente as resoluções 1633 de 2001, 299 de 2011, 653 de 2008, 403 de 2013, se não vejamos. Todas essas decisões aqui são tudo anterior a essas situações. Então, vou deixar, eu cito todas elas aqui, mas vou deixar também de ler a Vossa Excelência, porque se torna só cansativo nesse sentido, mas estão todas elas dentro do voto. Assim, conforme as decisões dessa Corte, a realização de despesas e respectiva contratação de bens e serviços de natureza continuada, tais como locação de veículos, combustíveis e outros de forma descentralizada pelo gabinete dos vereadores por meio da cota de despesa de atividade parlamentar, CODAP, na forma de reembolso, mesmo afastando o débito em razão da apresentação de documentos comprobatórios, configura infração às normas constitucionais e legais por parte do gestor e ordenador de despesa da Câmara, uma vez que está em desacordo com o disposto do artigo 37,
Inciso 21, aquisição de bens e serviços da Constituição Federal. E as leis federais 866/93, 10.520/2002 e Lei 4.364. O gestor da Câmara deve centralizar o ordenamento das despesas de natureza continuada com manutenção do gabinete conforme as reiteradas decisões da Corte de Contas. Também em razão das decisões emitidas pelo Pleno deste tribunal, não pode ser acolhidas as alegações dos responsáveis no sentido de que foi estabelecido marco temporal para a vigência das normas acerca da cota de despesa e atividade parlamentar, por meio das recomendações 07/2017, REUT 6, de 29/8/2017, conforme se verifica nas próprias alegações dos responsáveis, eventos 126, 127, 128, 130, 134 e outros, referida recomendação mencionou a resolução desta Corte, dentre as quais a resolução 403/2013, e recomendou a revogação das resoluções da Câmara Municipal de Palmas e atos da mesa diretora que disciplinava a cota de despesa de atividade parlamentar, CODAP, não podendo ser considerado como novo marco temporal estabelecido pelo colegiado desse tribunal. Quer dizer, ele cita uma situação que a gente recomendou para eles para cancelar essas atividades, no entanto, eles põem isso aí como defesa deles, falando que o Tribunal de Contas tinha que fazer um marco temporal a partir dessa situação, sendo que tem inúmeras decisões nesse sentido para trás. Eu vou para o item 9.11. Deste modo, passemos à análise da documentação juntada dos autos, em especial, o relatório de análise de defesa 3CD/2018, evento 187, despacho COAF, 077/2017, evento 189, o qual evidenciava que dos 24 vereadores, 7 haviam apresentado a documentação comprobatórias de todas as despesas realizadas, afastando-se a imputação de débito inicialmente proposta, conforme o quadro a seguir. Não obstante, a forma de utilização e comprovação, isso aqui eu quero deixar bem registrado ao colegiado nesse sentido, com relação a essa situação, que eu coloco essa pontuação do item 9.11 desse sentido, onde eu digo o seguinte: afastando-se a imputação de débito inicialmente proposta, conforme o quadro a seguir, não obstante, a forma de utilização e comprovação da utilização dos recursos comprometa a análise e controle quanto à legitimidade dos gastos, considerando que a análise está limitada à formalidade da documentação apresentada. A decisão a ser emitida nestes autos não obsta que esta Corte possa reexaminar os fatos quanto a outros critérios que não analisados destes autos de prestação de contas. Aí eu faço aqui um demonstrativo de todos os vereadores, aqueles que prestaram contas, que não prestaram, e está dentro dos quadros aí. Conforme a análise realizada anteriormente pela equipe técnica, os 17, conforme a análise realizada anteriormente pela equipe técnica, os 17 demais vereadores apresentaram parcialmente ou não apresentaram documentação comprobatória, razão porque foi proposta imputação de débito aos responsáveis. Aí eu faço aqui um quadro novamente dessa situação. No item 9.13, diz o seguinte: entretanto, conforme se verifica no expediente 4915/2019, 5272, 5243, 5250, 5280, 5590, 5284, 5237, 5977, 6451, 64 e 6493 de 2019, eventos 192, 193, 199, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, os responsáveis senhores José do Lago Folha Filho, Gesso Alves de Souza, Claudemir Portugal Soares, Lúcio Campelo da Silva, Joel Dias Borges, José Luiz Pereira Júnior, Joaquim Maia Leite Neto, João Campos de Abreu, Marilon Barbosa Castro e Rogério de Freitas Leda Barro apresentaram, mesmo que intempestivamente, alegações de defesa e cópia de documentos faltantes ou cópia dos processos internos que constavam dos arquivos
da Câmara Municipal concernente às prestações de conta das despesas realizadas a título de cota de despesa de atividade parlamentar, visando afastar as irregularidades e débitos apurados. Nos termos do despacho emitido nos referidos expedientes, foi determinada a juntada dos documentos, uma vez que, embora intempestivos, são capazes de alterar os resultados da decisão de mérito do processo, tendo em vista a busca pela verdade material. Não obstante, em razão da preclusão, bem como os princípios da celeridade e da segurança jurídica, os processos seguiu tramitação normal a partir do departamento em que se encontrava, com a devida observância do artigo 373, parágrafo 1 do regimento interno. O que a gente fez aqui? A gente evitou, presidente, que o processo, essa documentação que foi apresentada em terceira situação, é a mesma documentação que foi analisada anteriormente pela Casa. Então, o gabinete fez esse estudo, levantamento, e concluiu que a documentação era a mesma. Se a análise primeiro da Casa aceitou a documentação apresentada do primeiro grupo, então não tinha como não ser aceitado também esse segundo grupo. Então, se fez a análise a partir daquele momento, não fazendo retornar o ciclo na Casa toda para... Esse processo já tem 10 anos que está tramitando aqui dentro do Tribunal de Contas e ia ficar pelo menos mais um ano nesse sentido aí. Então, se a decisão minha foi a decisão que se desse celeridade do processo nesse sentido. Então, se partimos para esse objetivo, ter mais celeridade no processo, usando o artigo 373, parágrafo 1 do regimento interno. Deste modo, considero emenda razões de decidir a análise, aqui eu justifico porque eu fiz isso. Deste modo, considero emendas razões de decidir a análise da mencionada documentação encaminhada, adotando os mesmos critérios de metodologia, que eu falei agora, Vossa Excelência, e metodologia de análise adotada pela equipe técnica dos relatórios de alegações de defesa constante dos autos, ou seja, confrontando o valor ressarcido por meio da cota de despesa de atividade parlamentar, resiste pagamentos encaminhados por meio do SICAP Contábil, evento 49, com as notas fiscais e fatura de telefone fixo apresentado, e documentos emitidos pelos vereadores atestando o recebimento dos bens e os serviços, conforme itens a seguir. Aí eu vou para o item 9.20 daqueles que estão acompanhando no relatório. O item 9.20 diz que também foi efetuada complementação de defesa pelo senhor Claudemir Portugal Soares, conforme consta o expediente 5250-2019, evento 200, visando afastar o débito apontado no item 13, parte 3 do relatório de análise de defesa da NCD 2018, evento 187, desta equipe técnica, é havido apontado o não encaminhamento de notas fiscais. Eu cito as notas fiscais que ele apresentou nesse sentido aqui. No item 9.22, eu digo o seguinte: por outro lado, os documentos apresentados no expediente 5280-2019 pelo senhor Joel Dias Borges, o qual não havia apresentado defesa anteriormente, consiste em cópia de documentos comprobatórios. Então, é a mesma situação do que foi feito anteriormente com relação aos outros vereadores. Deste modo, passo aos resultados da análise da documentação nos moldes da análise efetuada pela unidade técnica quanto aos demais vereadores, considerando que os demais aspectos já foram objeto de exame nos itens 9.8 e 9.10 deste voto. Conforme se demonstra no quadro a seguir, o vereador Joel Dias Borges recebeu em 2014 a título de recebimento. Aí eu faço aqui toda uma citação com relação a cada vereador. Lá na frente, aqui no item 9.26, eu já cito José Luiz Pereira Júnior. Aí eu vou lá para o item item 9.28, é o vereador José Luiz Pereira Júnior. Foram juntados documentos e nota. Aí eu faço também todos eles um quadro demonstrativo da situação. No item 9.29, também faço aqui outra apresentação de documentação probatória de despesa pelo senhor Joaquim Maia Neto.
Aí eu faço também todo um estudo com relação à documentação dele. No item 9.34, o quadro a seguir demonstra o vereador Joaquim Maia Neto, também pela terceira vez apresentando documento, né? E aí eu vou adiante com essa documentação, essa apresentação de documentação deles, e dou um salto bem grande no voto, e vou para o item 9.55. 9.55, que diz o seguinte, na página 26. Quanto ao débito apurado no que concerne a não comprovação das despesas pagas com a verba da CODAP, atualizando a posição anterior, sintetizada nos itens 9.11 e 9.2 deste voto, com a juntada e análise da documentação apresentada, tempestivamente temos que, letra A, 16 dos 24 vereadores apresentaram toda a documentação comprobatória da despesa, quais sejam o senhor João C. Barbosa de Melo, Claudemir Portugal Soares, Cleito C. de Oliveira, Cleudes Lima Pinheiro, Edson Mota de Oliveira, Gerson Alves de Souza, Iratã Abel Silvestre, Jairo Muniz de Amorim, João Campos de Abreu, José do Lago Filho, José Luiz Pereira Júnior, Juscelino R. de Jesus, Maridon Barbosa Castro, Raimundo Rego de Negreiro, Rogério de Freitas Leda Barros e Milton Neres de Santana, restando afastado o débito mencionado apontado. 8 apresentaram parcialmente a documentação comprobatórias de despesa, razão porque se conclui pela imputação de débito aos responsáveis conforme o quadro abaixo. Aí eu faço aqui todo um quadro nesse sentido, né? O senhor Lúcio Campelo, ele recebeu 207 mil, prestou 206 mil, ficou um débito de R$ 1.640. Valderson Pereira Souza, 10.425, Emerson Gonçalves Coimbra, não prestou conta de R$ 2.500, José HR Damasio, Rosilene Damasio, 3 mil, Valdemar Rodrigues L. Júnior, 8.045, Irã Mexil de Torres Gomes, R$ 2.440, Joel Dias Borges, 7 mil, Joaquim Maia Leite, R$ 5.000. Por fim, deve ser excluído do rol, e aí eu entro na parte final do voto. Por fim, deve ser excluído do rol de responsável nas presentes contas o senhor Manuel de Jesus Almeida, responsável pelo controle interno, e Eneide Maria Moraes, contadoras, uma vez que não há comprovação do nexo de casualidade entre a conduta dos responsáveis e as irregularidades remanescentes, no que concerne a cota de despesa de atividade parlamentar, nos termos do ato da mesa diretora, a competência originária para verificação, conferências, glosa e demais providências para regular o processamento da despesa de ressarcimento compete à Diretoria-Geral da Câmara, a qual não foi citada nos presentes autos. Infelizmente, não tem como se colocar dentro do conteúdo do voto. Divirjo da conclusão, infelizmente aqui o Ministério Público, na parte final, não se atentou para o despacho meu dentro do voto, né? E ele, em uma leitura, acredito eu, rápida, ele falou, já que o conselheiro aceitou toda a documentação, mas não foi toda, nem tudo foi aceito dentro da estrutura. E a decisão do Ministério Público foi do sentido de não estar em julgar regular, porque tudo foi aceito, não tem como fazer outra coisa. Divirjo da conclusão do Ministério Público de Contas, junto a este tribunal, emitido no último parecer 11/2019, isso no último parecer, 11/2019, evento 212, o qual concluiu no sentido de que as contas sejam julgadas regulares com ressalvas, uma vez que, conforme já mencionado no decorrer do voto, quer dizer, eu não fiz isso. Quanto ao débito apurado inicialmente pela equipe técnica pertinente às verbas CODAP, mesmo com a análise da documentação comprobatória de despesa apresentada intempestivamente. Ainda restaram despesas sem comprovação, além da irregularidade concernente ao subsídio do presidente, que motivou a conclusão do parecer do Ministério Público de Contas lá atrás, e esse eu acompanho,
pela irregularidade das contas, conforme parecer 1994-2017, evento 47, 674-2019, evento 191. Ademais, no despacho emitido, aí eu faço esse esclarecimento aqui, ademais, no despacho emitido determinando a juntada intempestiva de documentação, a exemplo do despacho RELT 1, 37 de 2019, mencionado pelo Ministério Público de Contas, não houve manifestação definitiva deste relator quanto à suficiência ou não da documentação para afastar os débitos apurados, o que foi realizado apenas no decorrer da análise dos autos, conforme exposto ao longo deste voto. De todo exposto, acompanho a conclusão do Corpo Especial de Auditores e divirjo do Ministério Público de Contas nesse sentido, e voto para que esse tribunal decida no sentido de julgar irregulares as contas anuais apresentadas pelo senhor Raimundo Rego de Negreiros, gestor à época da Câmara Municipal de Palmas, relativo ao exercício de 2014, com fundamento no artigo 85, terceiro, letra B e D da Lei 1.204/2001, combinado com o artigo 77, inciso 2, 3 e 4 do Regimento Interno, tendo em vista a ocorrência das seguintes irregularidades. Letra A. Pagamento de subsídio ao presidente da Câmara Municipal de Palmas, TO, em valor superior ao limite fixado no artigo 29, inciso 6º, letra D, da Constituição Federal e no decreto legislativo, quer dizer, o próprio decreto legislativo, mais uma vez, foi descumprido nesse sentido. Decreto legislativo 08/2012, conforme item 9.3, letra A e 9.7 do voto. B. Realização de despesa e respectiva contratação de bens e serviços de natureza continuada e previsíveis, tais como locação de veículos, combustíveis e outros, de forma descentralizada pelo Gabinete dos Vereadores, por meio da utilização das cotas de despesa de atividade parlamentar CODAP, configurando infração disposto no artigo 37, inciso 21, aquisição de bens e serviços, da Constituição Federal. E as leis, eu botei aqui entre parênteses para exemplificar o que fala o inciso 21. Da Lei Federal 866/93, 10.520/2002 e Lei 4.320/64. E as reiteradas decisões desta Corte, conforme mencionado nos itens 9.3, letra B, 9.8, 9.10 do voto. Imputar o débito ao senhor Raimundo Rego Negreiros, Emerson Gonçalves Coimbra, Irã Melcide T. Gomes, Joel Dias Barbosa, Joaquim Maia Leite Neto, José Hermes Rodrigues Damaso, representado neste exato pela senhora Rosilene Alves Damaso, Lúcio Campelo da Silva, Valdemar Rodrigues Lima Júnior e o Anderson Pereira Salazar, com fundamento no artigo 85, terceiro, e eu cito aqui a lei nesse sentido, né, do regimento interno. Aí eu faço o demonstrativo do quadro, individualizando o débito de cada um, está aí no item, na parte 3 da decisão, está o quadro com todos os valores e o nome individualizado de cada vereador. Imputar o débito do valor de R$ 60.126,96 ao senhor Raimundo Rego de Negreiro, então o presidente da Câmara, oriundo do pagamento de subsídio ao valor superior ao limite fixado no artigo 29 da Constituição Federal, conforme já falei. Aplicar ao senhor Raimundo Rego de Negreira, Emerson Gonçalves Coimbra, Irã Melcide T. Gomes, esse nome do Irã aqui, eu tenho toda dificuldade de pronunciar ele corretamente. Joel Dias Borges, Joaquim Maia Leite Neto, Lúcio Campelo da Silva, Valdemar Rodrigues Lima Júnior, Anderson Pereira da Silva. Multa individualizada de 20% do valor do débito imputado nos itens 2 e 3, com fundamento no artigo 38 da Lei 1.204/2001 e artigo 158 do Regimento Interno deste Tribunal. Aplicar ao senhor Raimundo Rego de Negreiro, gestor à época, multa no valor de R$ 2.000, com fundamento no artigo 39, inciso 2 do artigo inciso 2 da Lei 1.204/2001, combinado com o artigo 59, inciso 2 do Regimento Interno deste Tribunal, por infração às normas constitucionais e legais, conforme mencionado no item 9.3, letra B, 9.8 e 9.10 deste voto, cujo valor deverá ser recolhido à conta especial do Fundo de Aperfeiçoamento Profissional especial desse Tribunal de Contas. Determinar o encaminhamento aos autos coordenadores de protocolo
E as outras determinações de praxe aqui, que são muitas desse sentido, senhor presidente, é o voto que eu apresento aos senhores. Procurador. Senhor presidente, sem óbitos em relação ao voto do conselheiro Manuel Pires, tendo em vista que ele acolheu o parecer 1994-2017, o qual também eu me manifesto favorável em relação à prestação de contas, pela irregularidade, conforme explanado no voto de Vossa Excelência. Por essas irregularidades praticadas, nada mais justo do que ser aplicado a imputação de débito, conforme Vossa Excelência mencionou no voto, bem como a multa prevista na nossa legislação brasileira. Segue em discussão. Senhor conselheiro, só no item 1 aí da condenação, no 959, item 1, ou no item 2, imputar débito ao senhor Raimundo Rego, Irã Melquiades, Joel não sei que lá, tá. Daí no quadro, conforme abaixo, no quadro abaixo não achei o nome do Raimundo, ele é solidário nesse total? Não, o dele é isolado, porque ele recebeu a mais. Porque está aqui, imputar débito ao Raimundo Rego, Isso. Emerson Coimbra, Irã Melquiades, Joel Dias, Joaquim Neto, José Hermes, representado pela senhora Rosilene, tal, Lúcio Campelo, Valdemar Lima Júnior e Watson Salles, com fundamento no artigo tal, nos valores a seguir mencionados. Isso. Então, o meu entendimento foi que esse Raimundo Rego estaria citado aqui nesse quadro, e ele não está. Não, conselheiro, porque aqui, esse quadro aqui é só com relação à mais. verba da CODAP. E essa ele conseguiu prestar conta. Ah, tá. Agora ele está do item 3, logo abaixo aí, imputar débito do valor de Não, 60 aí eu mil. vi. Agora, dentro do quadro aqui da prestação de conta com relação à verba de gabinete, essa ele conseguiu prestar conta de 100%. Então, talvez ele não tivesse que estar aqui, né? Imputar débito ao Raimundo Rego de Negreiros, no item 2. Talvez o nome dele não tivesse que estar aqui, porque se ele não tem o que pagar, ele não tem... Não, beleza, mas não tudo nesse bem. quadro. Não, tá certo. Então né? vai ser feita a devida correção. Nesse quadro. Porque nesse quadro aqui é só com relação ao CODAP. Né? Só com relação ao CODAP. Então, pronto, ele fica isoladamente, e, inclusive Aí, os vereadores não são solidários nessa imputação de 60 mil. Eu só não estava entendendo por que ele estava no cabeçalho, mas não estava no quadro. Não, então, porque perfeito. ele não tem que estar. Mas será feita a devida correção, você. Obrigado pela... Estou satisfeita. Então, em votação, conselheiro Wagner, com o relator aprovado conforme voto. Bom, os outros dois votos é bem rapidinho, viu? O terceiro processo da pauta é o 1782/2017, uma prestação de contas de ordenador de despesas. É isso aqui, senhor presidente. Trata de prestação de coordenador de despesas da Fundação Cultural de Palmas, relativo ao exercício 2018, gestão do senhor Hector Fábio Valente Franco. A auditoria emitiu parecer manifestando pela irregularidade, a Procuradoria de Contas pela irregularidade. Senhor presidente, eu não acompanho eu deixo de acompanhar aqui o procurador, o Ministério Público, porque no item que foi, é a única falha que tem, e aonde a Procuradoria também rejeita as contas, mas não houve o direito de defesa nesse item ao citado. Então, nesse sentido, eu acompanho a auditoria e julgo regulares com ressalva às contas. Não acompanha a Procuradoria, né? Não acompanha a Procuradoria, acompanha a auditoria, tendo em vista que não houve o contraditório e ampla defesa. Senhor. Segue em discussão, em votação. Com o relator, aprovado conforme voto. Processo 1788 de 2017, prestação de contas do ordenador de despesas Cristiano de Queiroz Rodrigues. Senhor presidente, nesse aqui trata-se de prestação de conta, conforme a Vossa Excelência já pregou,